Meus amados, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para mais uma aula, glória a Deus. E desta vez a de número 6, para 10 de maio. Vamos fazer uma oração primeiro, né? Começar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Obrigado por essa oportunidade. Pedimos a tua bênção sobre todos os que estão aqui nessa transmissão e sobre os que estão ouvindo nesse momento. Pai, abençoa grandemente e que a nossa aula seja uma bênção para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, senhores supervisores, o nosso abraço, senhores superintendente da escola bíblica dominical, o nosso abraço. Eu imagino que vocês estejam com muita saudade aí das nossas aulas presencial, mas enquanto isso não acontece, vamos aqui desta forma que também funciona, né? E como eu disse, hoje é a lição de número 6 para 10 de maio. Hoje é o Dia das Mães. Olha, e eu quero aproveitar essa oportunidade para mandar os nossos parabéns a todas as mamães. Lembro que no ano passado a gente até suspendeu a aula no templo, né? Na igreja, para deixar as mães livres. Mas hoje nós estamos nessa aula com todas as mamães. Então nós queremos aqui parabenizar, Deus abençoe todas as mamães deste campo de Messejana, por esse lindo dia. Bem, querido, a lição de número 6 diz assim: a condição dos gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus. Ok, vamos para o textuário que diz assim, está baseado em Efésios, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamado à incircuncisão, pelo que na carne chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. E a verdade prática diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros das promessas. Que maravilha! Os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros das promessas. A leitura bíblica em classe está baseada em Efésios capítulo 2, 11 e 12, e ainda Romanos 4, capítulo 4, versículo 12 a 14, que passaremos a ler. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamado à incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 12: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da incircuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve vosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé
e a promessa é aniquilada. Muito bem, nós temos aqui esta lição de número 6, que passaremos agora a ouvir os ensinamentos na pessoa do presbítero Valdeci Fernandes, que é um dos nossos professores aqui da sede, e ele agora vai nos transmitir essa aula para a glória de Deus. Presbítero Valdeci. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha nesse dia abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, com ricas bênçãos do céu, com bênçãos de proteção, com bênçãos de saúde. O Senhor estenda as suas mãos sobre sua vida, seus sonhos, seus projetos. Nesse dia seja um dia abençoado para você e para a sua família, aqui na transmissão da Bendita Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos ministrar com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda dos nossos irmãos, das nossas irmãs, pelas orações, a lição de número 6, que já foi falado pelo nosso superintendente geral também do campo de Messejana, o pastor Osias Alves Chaves, e também aqui superintendente da sede. Sabemos que essa videoaula ela alcança todo o campo de Messejana e alcança a todos que acessam aí pelas redes sociais. Lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. O comentarista ele tem aqui a proposta para essa lição. Nós temos 3 pontos. O primeiro ponto, chamados incircuncisão. O segundo ponto, estranhos ao concerto da promessa. E o terceiro ponto, sem esperança e sem Deus. Nós temos aqui, em média, uns 40 minutos, nós iremos ministrar, mas é como que um resumo, porque geralmente, quando é aula presencial, nós temos 1h30, mas na videoaula, em média, uns 40 minutos. Mas dá para falar muita coisa. Com certeza, Deus ele tem a nos ensinar nesse dia. Nós temos aqui a missão nobre de passar o ensinamento da palavra de Deus. E com certeza os irmãos, as irmãs estão aí com os corações já preparados para receberem o ensinamento da palavra do Senhor. Pois a palavra de Deus é o nosso alimento, nós entendemos, e é bom procurarmos conhecermos mais a Deus por meio das Escrituras. Na introdução, diz o seguinte: na presente lição, veremos que o autor de Efésios, como já foi falado na primeira lição, o apóstolo Paulo, lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Primeira forma, estavam sem Cristo. Segunda, separados de Israel. Terceira, alienados quanto à promessa. Quarto, sem esperança. E quinto, sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Essa era a condição dos gentios. Aí nós vamos ver aqui, quando você está lendo a palavra de Deus,
e vai se deparar com essa palavra, os gentios, nas Escrituras, quem eram os gentios? De forma geral, gentios significam as nações que não eram o povo de Israel. E esse era o sentido originalmente aplicado a esse termo. Entretanto, no decorrer da narrativa bíblica, a palavra gentios adquiriu um sentido restrito, principalmente para designar os pagãos. Isso significa que o termo hebraico goim e o termo grego etnos ou helenes são traduzidos ora como nações, ora como pagãos e ora como gentios. Então, os gentios eram as nações que não eram o povo de Israel. São os não-judeus. Eles eram tidos como os gentios, como que os pagãos, como aqueles que estavam alienados. Eles não faziam parte da nação de Israel, não faziam parte das promessas, não tinham recebido a lei, não eram um povo escolhido, não era o povo de Deus. Então, eles não faziam parte do concerto. Então, você vai ver nas Escrituras, geralmente, essa palavra, os gentios, para informar que eram as outras nações. Nós temos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, o primeiro ponto, chamados incircuncisão. É o nosso primeiro ponto. No subponto 1, nós vamos ver aqui o conceito de circuncisão. Geralmente uma palavra, você vai ver nas Escrituras, circuncisão, incircuncisão, os circuncisos, os incircuncisos, e a gente fica um pouco sem saber que palavra é essa, o que é que isso significa. Mas o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros, comprados com dinheiro, ou seja, muitas vezes escravos que eram comprados. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança, não fazia parte da aliança, não fazia parte das promessas, era incircunciso. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos, porque muitos não praticavam a circuncisão. E esse termo circunciso, eu me lembro muito bem do rei Davi, quando ele vai, não era rei ainda, mas quando ele vai desafiar o gigante Golias, ele chega para ele e diz: quem pensa ser esse incircunciso, esse gigante, esse incircunciso, para dizer que era um que não fazia parte do povo de Israel, que não fazia parte das promessas, que não fazia parte do pacto, das alianças. Então, ele foi chamado ali de incircunciso, ou seja, não pertencia ao povo de Deus. Então, tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos gentios dos demais povos, né? Aqui no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 10 ao 12, diz assim: esta é a minha aliança, Deus dizendo para o povo de Israel, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós seja circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Então, a circuncisão na carne
era um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel. Era um sinal na carne. O filho de 8 dias, pois será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência, todos esses seriam circuncidados. Está lá em Gênesis 17, 10, 12. Foi o primeiro pacto ali, a aliança, o pacto com Abraão. Porque Deus, ele chama ali a Abraão, e no pacto com Abraão, ele tem aqui esse mandamento, que todo primogênito, todo macho, teria que ser circuncidado no 8º dia. Esse seria um sinal na carne que essa pessoa, que este homem, pertencia agora a Deus, fazia parte da aliança, das promessas do nosso Deus. Então a circuncisão, para que os irmãos e as irmãs entendam, era essa remoção cirúrgica do prepúcio. Como que nos dias atuais fosse uma pequena cirurgia de fimose, só para que os irmãos entendam. Pega aquele excessozinho de pele do prepúcio, do órgão sexual masculino, e ali é cortado. Eles faziam isso, nós vamos ver aqui, no decorrer do Antigo Testamento. Nós vamos ver que eles faziam, Josué, uma certa vez, ele convoca o povo para fazer ali a circuncisão, e eles prepararam ali facas de pedras. Ou seja, era como se fosse uma faca artesanal de pedra, e ali eles fizeram a circuncisão. Essa pequena cirurgia nos homens. No subponto 2, o significado religioso da circuncisão. Nós vimos aqui o significado da carne, mas a circuncisão, ela vai além disso. Ela tem também o significado religioso. Ela tem também o significado espiritual. Não era só um sinal na carne. Deus, quando ele faz o pacto, a aliança com o povo, e ele tem aqui ele exige a circuncisão, é um mandamento do Senhor, mas não era só para ser um sinal da carne. Deus, ele vai muito mais além. Nós temos aqui o significado religioso. Seu significado religioso apontava para a santificação. Está lá em Êxodo 19, 5 e 6, que ele vai dizer assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, que é Deus dizendo, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 5 e 6. Aqui é na aliança com Moisés. Então você vai ver aqui, nós temos a aliança que ele faz aqui com Abraão, e já no deserto aqui, renovando a aliança, fazendo aqui com Moisés, lá no Sinai. Então, apontava para a santificação. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, sempre a vontade de Deus está escrito na palavra do Senhor, que é um mandamento, sempre foi a vontade de Deus, que o seu povo ande em santidade. Jesus falou disso, o apóstolo Paulo falou disso. Você vai ver nas Escrituras, Deus sempre exigindo do seu povo, daquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus, daquele que nasceu de novo, da água e do Espírito, que foi regenerado, salvo. Deus, ele exige sempre um padrão de santidade, um padrão elevado de santidade. Porque está escrito, Deus dizendo, sede santos, porque o vosso Deus é santo, e sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele vai exigir nada menos do que a santidade para o seu povo.
Então nós, como povo de Deus, nós temos um padrão neste mundo. E qual é o padrão, irmão Valdeci? É andar, viver na presença de Deus em santidade, dando testemunho a esse mundo, que nós somos sal da terra, luz do mundo, dando testemunho das nossas boas obras, realizadas em Deus, obras de santidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a circuncisão tinha o sinal na carne para evidenciar que o povo é do Senhor, que aquele homem fazia parte do povo de Israel, da aliança, dos decretos, mas também para dizer que Deus estava exigindo a santidade, que aquela pessoa que foi circuncidado, ela tinha a obrigação de viver uma vida de santidade, porque agora pertencia a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eles aqui, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Então, quem não era circuncidado, eles não tinham como ter uma comunhão com os judeus. Você vê que era um símbolo da aliança, era o símbolo da purificação requerida ao povo escolhido. Por quê? Porque quando Deus chama Abraão para formar o povo de Deus, já existiam as outras nações. Só que as outras nações, elas adoravam seus deuses. Não tinha ao Deus Criador dos céus e da terra como seu Deus. Eram nações politeístas, adoravam vários deuses, tinham várias formas de culto. Eram idólatras, tinham sacrifícios. Então eles viviam uma vida como que uma vida em depravação, não tinham um padrão de moralidade, não tinham um padrão de santidade. E quando Deus chama Abraão para formar a nação de Israel, ele vai exigir a circuncisão, sinal na carne, mas também para se santificar. Ou seja, para viver uma vida separada para Deus. Não andar no costume das outras nações. Não praticar as suas práticas de vida, mas agora viver uma vida, um padrão mais elevado, uma vida para Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, resumindo, a circuncisão, sinal na carne, e também um sinal de santificação. Tinha também a simbologia, tinha o significado religioso e espiritual. Subponto 3. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Em Gálatas, no capítulo 6 e o versículo 15, está escrito: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura.
Então, para que os irmãos e as irmãs entendam, o que vai afirmar agora que eu sou de Deus não é mais a circuncisão. Não precisa mais, quando nasce uma criança, ao 8º dia, ela ser circuncidada, ser cortada lá o excesso de pele do órgão genital masculino, não precisa mais. O que vai evidenciar e dizer que eu sou de Deus, que eu pertenço agora à família de Deus, que eu sou agora filho de Deus, que eu faço parte das alianças, das promessas, não é mais a circuncisão feita na carne, no corpo físico, mas é a do coração, é ser uma nova criatura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que quem está em Cristo, ou seja, quem entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele agora é nova criatura. As coisas velhas se passaram, o velho homem já passou, com os seus feitos, com as suas práticas de pecado, mas agora é nova criatura que vive para Deus. É nova criatura que anda nos caminhos do Senhor. Então, é a minha conduta, é o meu comportamento, é a minha prática, é o meu caráter, é a minha personalidade, que foi transformada, regenerada pelo poder do Espírito de Deus. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, é que vai dizer que eu agora sou de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que você pertence a Deus. Não é mais a circuncisão feita na carne. É a circuncisão do coração. Louvado seja o nome do Senhor. No subponto 4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus, entre gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão. Provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que da nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Logo, quando a igreja surge, quando aparecem os primeiros cristãos, as pessoas ali aceitando o Senhor Jesus Cristo, Jesus vem, nasce, cumpre o seu ministério, aproximadamente 3 anos e meio, é crucificado, ao 3º dia ressuscita, passa 40 dias da terra, aparece a mais aproximadamente 500 testemunhas, depois ele é assunto aos céus. Mas quando ele é assunto aos céus, ele deixa a missão para os apóstolos, que é anunciar o evangelho, que é fazer discípulo de todas as nações. Então ele sai anunciando, as pessoas aceitam a Jesus, mas agora chegou o ponto, a questão. Essas pessoas que estão aceitando a Jesus Cristo, eles precisam ainda ser circuncidados? Precisa obedecer, observar os rituais da lei, rituais cerimonial, o que a lei dizia que tinha que ser circuncidado no 8º dia. Precisa ainda guardar o sábado como estava na lei. Ele precisa observar e guardar esses mandamentos. Ficou essa questão. Aí alguns diziam, não, mesmo aceitando Jesus, mas tem que ser circuncidado. Mesmo aceitando Jesus, mas tem que observar e guardar o sábado. Então gerou aquela confusão. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, foi o primeiro concílio, irmãos. E lá se reuniram a igreja, se reuniram os pais da igreja, para resolver essa questão. Se os cristãos, se os irmãos que estavam entregando sua vida ao Senhor Jesus, teriam a obrigação de ser circuncidados, de guardar sábado, de observar as festas judaicas. E no concílio foi observado e foi decidido os seguintes pontos. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 28 ao 29.
Diz assim, ó: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vai. Então, foi decidido no concílio que os irmãos que estavam aceitando o Senhor Jesus Cristo não tinham mais a obrigação de ser circuncidado. Porque a circuncisão agora, como nós falamos no ponto anterior, é do coração. É no coração, é pela fé em Jesus Cristo. Esse sinal na carne, ele perdeu como que é o significado. Não teria mais essa necessidade, mas que somente viesse a se abster de coisas sacrificadas aos ídolos, da idolatria, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, com toda forma de prostituição. Ou seja, o que é que foi decidido? Que os irmãos vivessem uma vida de santidade. Que a sua circuncisão ela seria demonstrada e evidenciada pela sua vida santa, pela sua conduta santa, pelo seu comportamento santo. Então isso estava evidenciando que você agora, que todo aquele que aceitou Jesus Cristo, faz parte da família de Deus, e fazendo parte da família de Deus, está incluso na promessa, está incluso nos decretos, nas alianças. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então essa é a circuncisão na nova aliança. No ponto 2, estranhos ao concerto da promessa. Subponto 1, uma vida sem Cristo. Estranhos ao concerto da promessa, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, ou seja, dos não-judeus, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, antes deles aceitarem o Senhor Jesus Cristo, antes de dizerem um sim para o Senhor, eles viviam imersos no paganismo. E, portanto, sem Cristo, isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 8 ao 10, está escrito: porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Hebreus capítulo 8, versículo 8 ao 10. Então, esses gentios, eles não tinham conhecimento das promessas, eles não tinham conhecimento das alianças, eles não tinham conhecimento dos pactos que Deus tinha feito ao povo de Israel. Eles eram alheios, eles tinham a sua religião, eles adoravam os seus deuses, mas eles não tinham conhecimento
que Deus havia prometido o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não conheciam as promessas que toda a humanidade seria salva por meio do Messias, somente por meio de Jesus Cristo. Como o próprio Senhor Jesus, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então os gentios, eles não tinham esse conhecimento. Eles conheciam a sua religião, muitos conheciam os seus deuses, as suas mitologias, mas concernente ao povo de Israel, concernente à chamada, à criação do povo, ali por meio, quando Deus chama Abraão, todas as promessas, todas as alianças que Deus fez com o povo, a lei que Deus entregou, eles não tinham esse conhecimento, não tinham conhecimento da salvação. Como muitos hoje em dia ainda também estão sem conhecimento. Como muitos hoje em dia ainda, irmãos, minhas irmãs, vivem na sua religião, na sua religiosidade, sem ter o conhecimento da salvação em Jesus Cristo, sem ter o conhecimento das promessas, sem ter o conhecimento da aliança, sem ter o conhecimento que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único que salva, é o único que pode levar ao céu salvo, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, os gentios, eles tinham uma vida sem Cristo, assim como outrora, um dia também vivi sem Cristo, assim como outrora, você também que não nasceu, como nós falamos, no berço evangélico, também um dia viveu sem Cristo. Muitos de nós também andávamos sem Cristo, errantes, sem Deus, sem Pai, sem salvação, sem conhecimento, andando em trevas, tateando, não enxergava. Mas um dia veio a luz do Evangelho e brilhou sobre a nossa vida. Nós enxergamos a verdade ao Senhor Jesus Cristo por meio das Escrituras, louvado seja o nome santo do Senhor, e o aceitamos. Então os gentios, eles tinham uma vida sem Cristo. Subponto 2, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornaram descendência de Abraão. Como está lá em Gálatas, no capítulo 3, o versículo 29, diz assim, ó: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Então, para herdar as promessas, tinha que ser da descendência de Abraão, porque Deus chama Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa dos teus pais para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei grandemente, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus chama Abraão, lhe faz promessas, lhe faz uma aliança e um pacto, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E ali se inicia uma grande nação, a nação de Israel. Só que os gentios, eles estavam fora dessa promessa. As outras nações
estavam excluídas dessa promessa. Deus chamou Abraão. Os judeus, eles imaginavam isso, mas só que a visão divina, a presciência de Deus, a bondade e o amor de Deus, já era alcançar todos os povos, já era a salvação de toda a humanidade. É por isso que o texto áureo da Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele, ou seja, todos estão incluídos. Vai dizer o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Quando falo homem, estou falando do gênero humano, o homem e a mulher. Então a vontade de Deus é que todos os homens, todas as mulheres, todo ser humano seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade que está revelado na palavra de Deus, por meio do Evangelho, que é a obra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, quando você aceita Jesus, quando você aceitou o Senhor Jesus, quando alguém aceita o Senhor Jesus, automaticamente ele faz parte da promessa. Por quê? Porque ele vai ser introduzido na descendência de Abraão. Porque essa descendência de Abraão não é os que nasceram fisicamente, mas essa descendência de Abraão são os que aceitaram a Jesus Cristo pela fé. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus pela fé, eu sou incluído nas promessas. Eu faço parte agora da família de Deus. Eu sou agora também descendente de Abraão, não por nascimento, por etnia, mas eu sou descendente de Abraão pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é da descendência de Abraão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, para que os irmãos entendam, para que as irmãs entendam, você que está assistindo essa videoaula, fazendo parte, quem é que faz parte da promessa? Todo aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo faz parte da promessa, porque entregando sua vida ao Senhor Jesus Cristo, pela fé, ele passa a ser da descendência de Abraão. Então os gentios estavam separados da comunidade de Israel, mas em Jesus Cristo foi incluído na promessa. Subponto 3. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Eles eram alienados, mas em Jesus Cristo, eles passaram a fazer parte da promessa, como eu expliquei. Então tiveram aqui 3 alianças. A aliança abraâmica, o tempo não vai dar para a gente falar. Tem a aliança mosaica, também não tem. Não tem como nós falarmos desta aula. E a aliança davídica, né? E o terceiro ponto, sem esperança e sem Deus. Desprovidos da esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, seu principal uso está ligado à confiança das promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, por causa
de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e, por isso, não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora da alma, os gentios, desprovidos dela, padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Então, viver, meus amados irmãos, minhas irmãs, sem esperança, eu creio que é algo não muito bom. Porque, como o escritor comenta, é a âncora da alma. Então, a esperança é como que uma força, é como que uma vitamina. E todos os dias a nossa esperança é renovada. Nós temos uma esperança no nosso Deus, a esperança no Senhor Jesus Cristo. Nós temos a esperança da nossa salvação, a esperança de passar uma eternidade com Deus. Os gentios não tinham essa esperança, mas todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele tem a esperança que um dia, a partir dessa vida, está guardado com Deus para toda a eternidade. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que se mantinham escravizadas em dessas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Sem Deus no mundo, vivendo, servindo as suas religiões, era assim que viviam os povos gentílicos, mas quando entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, passa a ter agora o Deus, Criador dos céus e da terra, como seu único e verdadeiro Deus. Esta é a vida eterna. Crer no único Deus e no Senhor Jesus Cristo, aquele a quem Ele enviou. Então, os gentios que viviam sem Deus no mundo, quando entregam sua vida ao Senhor Jesus, passa a ter agora uma vida com o verdadeiro Deus. Concluindo esta lição, no outro tempo éramos incircuncisos, nós estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo, de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor para sempre. Veja que privilégio, irmão. Sem Deus, sem paz, alienado de Israel, fora das promessas, mas quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, fomos participantes disto tudo. Tudo pela graça de Deus, pela bondade e pelo seu grande amor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vós e as vossas famílias. Que Deus em Cristo esteja com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos agora aqui ao final desta sexta aula, graças a Deus. E como eu falei no início, que hoje, Dia das Mães, eu quero aqui parabenizar mais uma vez as mamães, mas queria chamar aqui a irmã Ivone. Ela tem um recadinho para todas as mamães da Escola Bíblica Dominical. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Tenho aqui uma mensagem para todas as mamães que estão a nos ver, a nos ouvir nesta manhã, do Dia das Mães.
nós estamos felizes, não poderíamos deixar nessa escola bíblica de honrar as mamães nessa manhã. Vou ler uma mensagem, aqui uma reflexão, uma mensagem para o Dia das Mães. Nós sabemos que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E tudo que nele há, Deus criou. E Deus criou o homem também. E ali Deus colocou o homem para dominar sobre tudo. Ali na terra, né? Os animais, administrar tudo que ele tinha criado. Ele colocou o homem. Mas Deus viu que o homem estava só. Ele viu que isso não era legal, não era bom para o homem. Então Deus resolveu criar a mulher, né? Para estar ali ao lado do homem, né? Então, aqui, para completar o homem, Deus fez a mulher. Mas, para participar do milagre da vida, Deus fez a mãe. Para liderar uma casa, Deus fez a mulher. Mas, para edificar um lar, Deus fez mãe. Para estudar, trabalhar e competir, Deus fez mulher. Mas, para guiar a criança insegura, Deus fez mãe. Para os desafios da sociedade, Deus a fez mulher. Mas para o amor, a ternura e o carinho, Deus fez mãe. Para fazer qualquer trabalho, Deus fez mulher. Mas para embalar um berço e construir um caráter, Deus fez mãe. Para ser princesa, Deus a fez mulher. Para ser rainha, Deus fez mãe. Mãe, você é o mais lindo presente de Deus para mim, para nós, para todos nós que somos filhos, né? Filhos e filhas, tias, mães. Então, feliz Dia das Mães. É o nosso voto. Nesta manhã, nesse Dia das Mães, nós temos esses votos para você, mãe. Você é uma preciosidade para toda a humanidade, né? Então, eu já agradeço essa oportunidade e felicito todas as mamães. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Parabéns a todas as mamães, né? Eu louvo a Deus porque eu ainda tenho uma mãe com 96 anos, já vai para 97, e eu louvo a Deus pela vida dela. Vamos encerrar orando ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esta aula, porque aqui, Senhor, tivemos aprendendo do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe todos que estão do outro lado, a ouvir, a contemplar e a aprender. Pedimos também que o Senhor abençoe todas as mamães do campo de Messejana, de Fortaleza, do Brasil e do mundo. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos. Amém. E antes da bênção apostólica, nossos agradecimentos aqui aos irmãos das transmissões, diácono Jurandir, presbítero Luiz Fernando, diácono ali Hernandes, que está ali nos botões, né? Hernandes do som, e também o presbítero Valdeci, que trouxe esta excelente aula, e nosso agradecimento também ao nosso pastor presidente. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo este povo, sobre todo o povo de Deus. E todos digam amém e um abraço a todos. Muito obrigado.